Vamos continuar aprendendo nas Escrituras, mediante a revelação da Palavra de Deus. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 29, e temos lido o versículo 3 e 4, não esquecendo que é preciso também ter conhecimento do texto e do contexto. Mas queremos assim continuar compartilhando com todos vocês a Palavra de Deus. E estamos falando da candeia do corpo, que é o olho, como disse o Senhor Jesus. E nesta oportunidade quero continuar dizendo que este povo que Deus tirou com o braço forte e com as mãos estendidas, operando grandes sinais, grandes maravilhas, dando prova para o povo que estava com eles tiveram os olhos no mar. Por isso que o Senhor disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Palavra que ensinou o Senhor Jesus. E aqui neste texto, nas Escrituras, estamos vendo muito claro isto que aconteceu com aquele povo de Israel. Observe que tudo que eles viram, que eles ouviram, mas com os ouvidos, com a audição espiritual, com os olhos espirituais, com o coração, para guardar em forma de atitude, de crer na promessa, na palavra de Deus, eles não tiveram isto consigo. Eles não levaram em conta. E tem muita gente assim, desta forma, que vê Deus operando hoje, nos dias que nós estamos vivendo, com tanta heresia, com tanto engano, com tantas falsas mensagens, falsas religiões, falsos pregadores. Mas dá para saber onde Jesus está, porque Jesus não é de confusão. Ele é o Deus de esclarecimento, de confirmação. Ele é o Deus verdadeiro, Deus conselheiro, Deus eterno. Então, Israel, vendo tudo aquilo naturalmente, no mundo físico, no mundo visível, mas pelo lado espiritual eles não guardaram. Portanto, Deus não deu, não permitiu eles ser uns cristãos, uns crentes, né? Inteligentes, ser umas pessoas sábias, porque a tendência deles foi o da carne, da matéria. Por isso que não dá para servir de duas formas, só uma forma, só um modelo, que o que Deus tem nas Escrituras. A gente vê tantas as formas aí, tantos modelos que nesse mundo aqui é apresentado, mas a Bíblia só é um modelo só. Só é um concerto só. Fique sabendo disso. Então os olhos desse povo eram mar, só sabia olhar de forma negativa. Tanto que os 10 espias voltaram com a mensagem negativa, porque eles viram o quê? Viram o gigante. E o gigante transmitiu mensagem negativa para ele, medo para eles, pavor para eles, colocando eles na incredulidade diante de Deus. Dissemos na reflexão anterior que tenha cuidado com quem você vive, perto ou longe, no trabalho, em casa, no colégio, na empresa. Tenha cuidado com as pessoas que, mesmo dizendo que faz parte de um sistema religioso, tenha cuidado no que ela passa para você, no que você está ouvindo. Aplica o teu coração a entender, a guardar os santos conselhos de Deus, que eles vão evitar tu ser enganado e cair, tropeçar na vida espiritual. A questão do mundo que estamos vivendo, dos dias que nós estamos vivendo, é isso.
Tem pessoas que já meditamos nessa parte tão simples, que abarca tudo, que acredita em tudo. Não seja tão simples desta forma, não. Temos que ser simples espiritualmente falando, como já deixamos em outras reflexões muito esclarecedora esta área, mas também com prudência. Porque está escrito em Provérbio que o simples crê em tudo, mas o prudente olha onde vai pisar o pé. O simples come de tudo, mas o prudente ele atenta para onde vai pisar o seu pé. O prudente evita cair, porque o prudente ele anda com o entendimento. Não foi o caso de Israel. Israel andava na incredulidade, só queria panela cheia, não queria passar por luta, por prova. Se era sol quente, eles reclamavam que o sol estava quente demais. Se era dias frios, ele reclamava que estava frio demais. Se era maná, eles reclamavam que estava se abusando do maná. E assim foram levando. E assim Deus não gerou neles espiritualidade. Por isso que está escrito no versículo: porém, não vos tem dado o Senhor um coração sábio, uma pessoa entendida, compreensiva, que entenda a vontade de Deus. E eu te pergunto, quantas pessoas já encontrei e tenho nossos dias, 10, 20 anos, que está lá fazendo parte de uma religião e é natural. Natural, olha, escute bem. Espiritualidade não anda com naturalismo, e nem naturalismo anda com espiritualidade, porque espiritualidade é qualidade que Deus gera no homem e na mulher, e depende de você, depende de mim. Se você aplicar o seu coração, como Daniel fez, diante daquela oportunidade que ele podia aplicar o coração a não se contaminar, ou então se contaminar, estava em Daniel. Mas Daniel fez o contrário. Aceitou no seu coração a não se contaminar com aqueles manjares. Se Daniel se aceita comer daqueles manjar, ele também perdia sua bênção. Ele ficava devendo a Deus. Mas ele deu um exemplo, que ele olhou e era um homem sábio. A Bíblia diz que ele era um homem sábio. E viu e disse não, porque Deus criou nele, gerou nele um coração sábio. Atitudes com entendimento, com discernimento e com sabedoria. Mas no caso de Israel, aqui não. Israel deixou a desejar. Mesmo vendo os grandes provas, grandes sinais, grandes maravilhas, eles não creram, não guardaram consigo. Mas Josué e Caleb guardou. Eles guardaram, portanto eles entraram na terra prometida. E a mensagem de Jesus é: muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos. Por causa disso, Deus nos chamou para uma caminhada de vitória. Deus nos chamou para uma caminhada para triunfar sobre todos os problemas. Agora precisamos fazer como Josué e Caleb. Caleb e Josué. Tem gigantes, tem Golias, tem tentação, tem o inimigo, mas tem Deus acima de tudo. Tem Deus com milhares de anjos. Se com o adversário caiu a terça parte, com Deus ficou milhares de anjos. Nunca haverá uma necessidade de Deus enviar todos os anjos, milhares de milhares que ficaram com ele, porque só um só, se ele enviar aqui, resolve o problema. Só um só resolve o problema. Só o Espírito Santo se carrega de tudo e resolve e dá vitória à Igreja de Cristo que está na terra. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Cristo continue falando ao meu e ao teu coração, abrindo a mente do entendimento,
para que assim ele seja glorificado e sejamos aperfeiçoados. Até a próxima, se assim o Senhor permitir.